Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem, um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela Zup, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. Olá, está começando mais um episódio do Papo na Nuvem e é um prazer inenarrável ter você com a gente. Eu sou Ida Nunes e durante mais ou menos uma hora teremos um assunto mega importante para tratar. O episódio de hoje é como atrair investidores para a sua fintech. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, te convido a seguir o nosso canal nas principais plataformas digitais e também a compartilhar com seus amigos. Antes de mais nada, prazer enorme mediar o Papo na Nuvem. O nosso bate-papo de hoje traz dicas importantes sobre como atrair investidores para a sua fintech. Estão conosco dois investidores que sabem tudo, entendem de tudo e vão contar tudo pra gente. São o Anderson Tis e o Edson Rigonati. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Conseguir capital para abrir uma fintech não é tarefa fácil. Para conquistar o aporte necessário e impulsionar a sua empresa, é necessário entender e conhecer de perto vários processos. No Papo na Nuvem de hoje, vamos saber quais são os principais pontos e como atrair a atenção dos investidores. Para contextualizar melhor, as startups financeiras estão revolucionando o mercado fintech, que segue cada vez mais aquecido. De 2018 para cá, essas companhias atingiram a marca de unicórnio pela primeira vez, como foi o caso da Nubank. Outra informação que vale destacar é que o Banco Interamericano de Desenvolvimento apontou por meio do relatório Fintech na América Latina um crescimento substancial. Um dos dados que valida esse crescimento é que das 1.166 startups em 18 países, 380 são brasileiras. E vamos para o nosso Papo na Nuvem. Eu quero convidar a cada um de vocês a comentar um pouco sobre o seu fundo, quando foi criado, quanto vocês investiram, qual foi o foco e se tem algum investimento relevante. Eu posso começar contando um pouquinho da Redpoint. A gente começou a operar aqui no Brasil em 2012. Nós hoje temos 2 fundos sob gestão. O primeiro foram 130 milhões de dólares, o segundo, do qual a gente está investindo agora, 175. Hoje a gente tem 48 empresas no portfólio. Nosso foco, nossa tese de investimento é o early stage, então a gente faz investimentos nos estágios de seed, série A e série B, sendo que a série A é o nosso principal foco na empresa. A gente tem empresas em vários segmentos, fintech, que é o conteúdo aqui hoje, né? Mas também a gente tem muita coisa em educação, tecnologia para varejo, saúde, software B2B, a grande maioria no modelo de SaaS. Os investimentos mais conhecidos do nosso portfólio são Gympass e Rappi, são 2 unicórnios, os 2 a gente foi investidor seed nas empresas, Creditas, que está indo bastante bem também, Minutos Seguros. Essas são algumas das empresas que estão maiores no portfólio e que também são focadas no consumidor final, então o pessoal tende a reconhecer melhor. Edson, e você? Conta pra gente. A gente começou em 2010 com capital próprio, começamos com 5 milhões de reais, nosso fundo 2 em 2014 com 15, o fundo 3 com 100 milhões de reais em 2017 e o nosso fundo 4 que a gente lançou no começo desse ano com 400 milhões de reais. A gente foca principalmente no estágio seed, acompanhando as empresas até a série A, e a gente tem um papel preponderante no dia a dia com as empresas que a gente investe. Acho que os investimentos mais notáveis que a gente fez até agora são OMI, Resultados Digitais, Salve e no segmento de fintech o Bom Pra Crédito. Muito bom. E já que a gente está falando sobre isso, eu queria saber o que vocês pensam sobre as fintechs. É só uma moda? Porque assim, ficou muito atrativo, né? E queria saber também se vocês já investiram em fintechs. A gente, na Redpoint, acredita que fintech, na verdade, está só no começo. Existe uma tensão muito grande, porque é uma das verticais que amadureceu primeiro, né, com a possível exceção aí de e-commerce, que está há um tempinho. E o contexto para fintech no Brasil é muito especial, é muito favorável para esse segmento. Então, cresceu muito e muito rápido, mas no nosso modo de ver, ainda tem muita coisa para ser feita. A variedade de serviços financeiros oferecidos no Brasil ainda dá para ampliar muito. O que a gente tem é muito bom, é de classe
classe mundial, tanto nas fintechs quanto nos bancos. O sistema financeiro brasileiro, em geral, é muito bem desenvolvido, é bem sofisticado, mas tem muito segmento que ainda dá para fazer e criar serviços especializados focados no cliente final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a gente acha que está só no começo. E sim, a gente fez vários investimentos já em fintech. Então, Anderson, não é só uma moda, veio para ficar e está só no começo. Então vai crescer bastante ainda. A gente acredita que sim. E o Edson, o que acha? Acho que muito parecido com o Anderson, né? A gente enxerga os serviços financeiros fazendo parte de toda a cadeia produtiva em qualquer segmento econômico, e acho que tem duas coisas interessantes acontecendo. A primeira, como o Anderson colocou, são as possibilidades quase que infinitas que tem no core, né, dos serviços bancários brasileiros, e acho que uma segunda camada também muito relevante é como que esses serviços tocam diversas outras áreas. A gente não pensava assim antes, mas se a gente voltar para trás e pensar na Casas Bahia, a Casas Bahia já era uma fintech, né? Parecia uma loja de varejo, mas era uma empresa de financiamento, de compra, e acho que a tecnologia tem permitido isso acontecer em todos os segmentos. Então, se eu vendo RP, eu posso ser um transportador de serviços financeiros. Varejo, a mesma coisa. Então, acho que tem essas duas grandes frentes de batalha. As fintechs, né, que são aquelas que dão crédito, e as techfins, né, que são aquelas que, de alguma certa maneira, se conectam com o mundo do crédito e expandem ainda mais a possibilidade de oferta para todos os segmentos da economia. Você falou das Casas Bahia, bem interessante isso. E além das Casas Bahia, qual a fintech que vocês acham que foi relevante aqui no Brasil, ou algum exemplo no mundo que vocês não investiram, mas admiram e gostariam de ter investido? Acho que falar ali no Nubank não vale, né? Mas tá aí um negative portfólio, né, como a gente chama no mercado de VC, quando você não tem ou a chance ou você decide não investir, né, e acho que o Nubank de longe é por enquanto ainda o maior expoente aí do segmento de fintech, seguido de gente como a Creditas, né, do Sérgio Furió, que também é outro que no meu caso particular o Anderson investiu, mas eu deixei essa passar. É ousadia, né, de repente acontece uma empresa tão ousada que você fala, uau, e a hora que dá certo você fala, uau, deveria, né? E o que você acha, Anderson? Eu, ironicamente, vou fazer eco ao Edson, a Nubank, eu acho que é um caso incrível. Pra gente é um sweet and sour, né, um agridoce mais forte ainda, porque a Redpoint dos Estados Unidos, que é a nossa sócia, investiu na primeira rodada de growth e a gente, com o fundo local, acabou não investindo. É muito próximo da empresa, adora os fundadores, viu a jornada de perto. Ficamos com o dedo na boca também, Edson, nessa daí. Foi um case maravilhoso. Acho que, independente da gente não estar surfando os retornos financeiros, o que a empresa tem feito para o ecossistema, não só de fintech, mas de empreendedorismo no Brasil em geral, é muito bacana. Acho que tenho que tirar o chapéu. São muito bons. Já que entramos nesse assunto, como é que vocês decidem em que empresa vocês vão investir? Acho que a pergunta, ela depende sempre do estágio, né? Se a gente puder segmentar a vida de uma empresa em vários estágios, cada fundo se especializa num segmento ou alguns estágios, e cada um desses estágios tem peculiaridades relevantes para a tomada de decisão. Você tem aquela empresa que está começando, né, que precisa de um investimento para começar, a gente chama isso de investimento anjo ou pre-seed, quando já tem alguma coisa acontecendo, que é o seed, e quando já está, né, no ponto de escalada, que é a série A. Acho que para cada uma delas tem peculiaridades, mas assim, de uma maneira geral, no nosso caso a gente sempre olha para 4 coisas: as pessoas, tem experiência, não tem experiência, é um time que já trabalhou junto ou é um time que está trabalhando pela primeira vez. Produto, é um produto que melhora 10 vezes a vida das pessoas, né, torna ela 10 vezes mais baratas, é muito melhor daquilo que tem hoje disponível no mercado. O terceiro ponto são os processos, né, como é que os empreendedores fazem isso, especialmente no que toca a vendas, a estratégia de go-to-market, né, é uma estratégia orgânica, proprietária, ou depende de mídia paga. E o último é o preço, né, ou seja, para aquele estágio, para aquele time, se o preço vale a pena correr esse risco. Excelente análise. E o Anderson, o que acha? Muito parecido com o que o Edson descreveu, ele colocou super bem. Talvez valha a pena complementar só, é que quanto mais cedo nesse estágio, mais a gente foca no time. Por vários motivos, né? O mais cínico é porque não tem outra coisa para olhar, né? Muitas vezes a gente investe literalmente no cara com a primeira ideia que ele tem, a gente, indústria, né? Redpoint, Astela e todo mundo. Então, realmente não
tem muito mais o que avaliar. À medida que a empresa vai crescendo, a gente consegue olhar as outras dimensões que o Edson colocou muito bem ali, que é o produto, a estratégia de entrada. Quanto mais maduro a empresa fica, melhor dá para avaliar essas coisas. E mesmo o mercado, que hipoteticamente daria para olhar bem cedo, às vezes a empresa se reposiciona, endereça uma parte diferente do mercado ou pivota, né, usando a terminologia que a gente adotou, que muda completamente o foco. Então, a constante no estágio que a gente investe mais importante são os fundadores. Então, esse é o nome do jogo. Então, eu queria chegar aí. A gente já sabe como compor uma boa equipe. E o empreendedor? O que o bom empreendedor precisa ter para chamar a atenção? O que a gente mais busca nos empreendedores é sorte. Brincadeira à parte, assim, toda vez que a gente pergunta para um empreendedor de sucesso o que foi o fator determinante, inclusive é uma característica muito interessante, a grande maioria deles tem uma modéstia muito característica quando descreve a trajetória, porque é uma combinação de duas coisas, né? Persistência muito, muito grande. O discurso, você vai ver formas diferentes de escrever, mas a maioria deles fala, eu não desisti. Alguns falam, me chamavam de louco, outros falaram, o que eu ia fazer era impossível. Mas a característica mais comum nos empreendedores de sucesso é a persistência e estar no jogo o tempo suficiente para que a sorte, né, entre aspas, venha, que é o encontro de uma oportunidade muito grande com um bom preparo. Então, quando eu brinco de sorte, são essas combinações. O fundador precisa saber o que quer fazer e estar determinado a fazer isso e ficar no jogo o tempo suficiente para que a sorte encontre ele. Então, difícil ter a certeza de que ele tem sorte, então o que a gente foca mais é na persistência e na paixão do empreendedor pelo que ele está querendo resolver. A receita já está quase pronta, né? Qual é a sorte? O que o bom empreendedor precisa ter? Complementando muito do que o Anderson colocou, o que a gente busca nas empreendedoras é, primeiro, uma capacidade de contar histórias. Então, toda grande empreendedora tem que ser storyteller, porque você precisa convencer investidores, talentos, clientes a acreditar nesse sonho. A segunda coisa que a gente espera das grandes empreendedoras é a capacidade de construir produto, né? Gerar ideias, escolher ideias e saber aquilo que entra em produção. O terceiro elemento é saber captar dinheiro, né? Ou seja, quem entra nessa indústria de venture capital tem que fazer isso a cada 12, 18 meses. Então você tem que ser muito boa de fundraising ao longo da história. E, por fim, tem que ser uma pessoa que adore gente, né? Porque construir uma grande empresa é um empreendimento sociológico, né? Não tem nada a ver com tecnologia. Você sai de uma família, aí você vira uma tribo, uma vila, uma cidade, uma nação. Então, a empreendedora ela tem que deixar de ser chefe de família para ser cacique, para ser prefeita, governadora, presidenta. E como o Anderson falou, muito desses elementos você não consegue ver de antemão, né? Você depende da sorte e depende muito da capacidade da pessoa conseguir se transformar naquilo que ela tem que ser, né? Então, essa capacidade transformadora que o Anderson colocou é muito importante. A receita está maravilhosa. Agora vamos falar um pouquinho mais das alternativas. Os fundos de VC são a solução para qualquer empresa? Se não, que outras alternativas o empreendedor deveria procurar? Não, na verdade, o Venture Capital ele é o mecanismo de financiamento para um conjunto relativamente limitado de empresas. O Venture Capital só funciona bem para empresas de alto crescimento, onde o empreendedor é muito ambicioso. Por que eu, de propósito, estou usando isso? Para que eu e o Edson e os nossos pares consigam desempenhar o nosso papel de gestor de fundo, né? A gente precisa investir numa empresa que vai crescer bastante rápido, num intervalo de tempo relativamente curto, né? A gente está falando de 10, 12, 15 anos, mas comparado com uma trajetória de uma empresa não investida por Venture Capital, essa jornada ela é muito intensiva. Só funciona para empresas que podem ter esse perfil, só funciona para empresas que atuam em mercados, via de regra, muito grandes. Tem ótimas exceções quando as empresas estão, na verdade, criando mercados novos, né? Mas, via de regra, tem que ser um mercado grande, com uma ambição muito grande. Isso não é a receita certa para todo mundo, na verdade é a receita para uma minoria. Tem um monte de outras alternativas. Eu venho de família empreendedora, o Edson também, tem o ingrediente principal no Brasil, né? Historicamente o crédito aqui é muito caro, então o principal ingrediente aqui é o famoso se virol, né? Que é o em inglês inventaram um nome chique, né? Que é o bootstrap, mas é o fazer dar, né? Começar com um modelo, trabalhar duro, respeitar muito o capital e ir construindo a empresa num ritmo orgânico,
rápido também, com bons resultados, mas sem querer parecer presunçoso, até porque tem empreendedores que não fazem essa jornada e constroem fortunas enormes, né? Mas é quase que a gente busca nas empresas que elas cresçam por mês, o que uma empresa, numa economia tradicional, cresce por ano. É um pouquinho de exagero isso, mas quase. Então a gente investe em empresas que buscam crescer 5, 10, 15% ao mês. Algumas delas crescem em 40% ao mês, não durante a vida inteira, né? Mas o ritmo é muito frenético porque o jeito que a gente investe permite fazer esse tipo de experimentação. Mas, na verdade, não é a norma, né, do empreendedorismo. Uma outra maneira de olhar para isso é enxergar a Venture Capital como sendo parecido com as editoras de livro, com as gravadoras de música. Uma gravadora de música, ela está sempre procurando a próxima Anitta, né? E não simplesmente alguém que quer cantar no bar da esquina ou simplesmente gravar um disco legal. Então você precisa dessa combinação de audácia, de sonho grande, né? Você precisa querer sonhar algo muito significativo, como o Anderson colocou, e estar dedicado de corpo e alma nesse projeto como se fosse a única coisa que valesse a pena na vida, né? Porque a energia necessária para gerar esse crescimento que o Anderson comentou é quase desumano. Precisa de completa energia, completo foco e um sonho muito grande para poder fazer isso acontecer. Fora isso, como o Anderson colocou também, né? Eu acho que existem inúmeras maneiras de você se financiar. Você pode desde fazer crowdsourcing hoje em dia, você pode, como o Anderson colocou, crescer organicamente simplesmente fazendo o teu negócio. Existem linhas de créditos caras, mas existem. Venture Capital é simplesmente para quem quer se tornar a próxima Anitta. A sorte e o feeling também, né, de acertar. Já que a gente está falando nisso, agora eu queria saber de vocês. O mercado de VC desenvolvido como o americano, eles estão em busca de empresas com potencial para valorização massiva, os unicórnios? Vocês acham que o empreendedor brasileiro também deveria ter essa meta? E a indústria de VC no Brasil atua de uma maneira diferente? Acho que Venture Capital é uma indústria global. Existem peculiaridades regionais, mas de uma certa maneira hoje um empreendedor brasileiro ele pode ir para os Estados Unidos e buscar, né, investimento em qualquer fundo lá, no Y Combinator, na Sequoia. Já não existe mais essa distinção, né, do que é Vale, do que é Brasil. A gente compete globalmente, os empreendedores que estão se fazendo aqui no Brasil, eles têm características globais e são disputados à tapa, seja por mim, pelo Anderson ou pelos grandes fundos globais, né? Então, São Paulo já é um dos principais hubs de Venture Capital do mundo, acho que graças à quantidade e à qualidade dos empreendedores que a gente tem por aqui. Concordo, gênero, número e grau, assim, há uma distinção aí para fazer, né? Chegar no estágio de unicórnio não deveria ser a meta principal, né, do empreendedor. Alguns acabam tropeçando numa corrida louca para chegar nisso. Eu acho que o principal objetivo do empreendedor deveria ser primeiro resolver o problema ao qual ele se dispôs a fazer, né? Depois criar uma empresa sustentável e muito valiosa no longo prazo. Valer $1 bilhão é muito mais um estágio do que um objetivo. Mas está realmente muito na moda e foi ótimo para o Brasil recentemente. Nós estamos falando aí de 18, 24 meses, onde a gente teve um volume grande de empresas, não por acaso, essas empresas foram criadas há 10 anos atrás, né? Várias delas, para estar amadurecendo agora. Isso tirou uma coisa kármica que tinha para os empreendedores no Brasil, né? Que é a síndrome de vira-lata, né? Dá para fazer empresa gigante no Brasil, rápido, usando tecnologia? A gente via, né? A gente no dia a dia ali, vendo as empresas, comparava com as empresas de fora, falava, não fica nada a dever. Na verdade, eu não sei porque a nossa vale 100, lá vale 300, essa daqui está muito mais legal, seja do nosso portfólio, dos colegas, né? Isso aí, como o Edson falou, está acabando essa distinção. Eu acho que estamos só no começo do que a gente vai ver. Foi bom para o Brasil, acho que inclusive a própria mídia dedicou uma atenção maior, fora e aqui, né? Quando esse carimbo é alcançado. Mas o mais importante é ter provado isso, né? Tem gente muito boa no Brasil criando empresas muito legais. Complementando isso que o Anderson colocou, que eu acho muito relevante, além dessa indústria já ser globalizada, o que a gente tem visto são os empreendedores brasileiros atacando o resto do mundo, né? Até um tempo atrás a gente olhava muito para coisas de Brasil e agora com o Gympass, que é global, Hotmart, que é global, Resultados Digitais é global, Wildlife é global, Pipefy é global. O addressable market, né, a capacidade do empreendedor brasileiro de criar empresas globais aumentou
drasticamente, né? E isso somado ao fato do Brasil ser um consumidor muito intenso de tecnologia, né? O Brasil ele está constantemente entre os 5 principais mercados de todas as empresas globais de tecnologia, né? São Paulo é a maior cidade do Uber, segundo maior mercado do Airbnb, segundo maior mercado do Insta. A combinação dessas duas coisas, ela torna o potencial de empreender no Brasil algo único na história. Para o ego do empreendedor brasileiro é excelente isso. Ele ser disputado à tapa no mercado internacional e está tão à frente. Nós ficamos muito orgulhosos com isso. Então, atualizando o nosso papo, essa crise do Covid-19, como ela deve ser encarada? Como uma preocupação ou como uma oportunidade? Os empreendedores deveriam se preocupar com o que neste momento? É uma ótima pergunta. A resposta para se é um problema ou uma oportunidade, a resposta é sim, né? É as duas coisas que a gente tem recomendado em absolutamente todas as crises que a gente vive, né? Eu e o Edson também estamos nessa janelinha há bastante tempo. Não é a primeira crise, eu acho que isso aí é uma outra coisa que coloca o Brasil numa posição boa, né? A gente está muito acostumado com volatilidade, brincadeira, né? De que a cada 4 anos tem Copa, a cada 4 anos tem Olimpíada e a 4 anos tem uma crise grande no Brasil, né? Então, o jogo de cintura que a gente desenvolveu aqui é muito valioso nesses eventos globais. Agora, o que a gente está vivendo é único. Teve crise de 2008 e a bolha e 11 de setembro, essas são as grandes, várias menores no meio do caminho. Nenhuma delas, até onde a gente consegue ver, se comparam à incerteza do Covid. Isso muda, sim, na nossa opinião, na Redpoint e com certeza na minha pessoal, como os empreendedores devem encarar o momento. É um momento de pensar muito bem no seu negócio, pensar muito bem nos passos que vão ser dados agora. A principal reflexão que a gente tem, que a gente tenta compartilhar com o máximo de transparência com os empreendedores do portfólio e do mercado em geral, é que é bastante claro que na hora que a gente for reconstruir o mundo, empresas como as que a gente investe vão ser muito valiosas e vão fazer um trabalho de restauração e criação de valor muito importante para o mundo, né? A gente vai precisar de empresas ágeis que conseguem se adequar a realidades novas e as oportunidades vão ser muito boas, mas para poder aproveitar essa oportunidade elas precisam estar vivas quando essa hora chegar. E hoje a gente não sabe que hora vai ser essa, né? Vale a brincadeira máxima lá, né? Quem acha que sabe não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, o momento hoje é de cautela, é de valorizar muito o caixa que você tem, pensar bastante sobre todos os gastos que planejava fazer e o que já vinha fazendo, e pensar que o fôlego agora é a opção de maior valor na mesa. Então, esse é o jeito que a gente está encarando o mercado e essa é a recomendação que a gente compartilha com todo mundo. Ótimo! A nossa posição é muito parecida, acho que o Anderson colocou muito bem. A meta é ficar vivo, a gente não sabe quanto tempo essa fase vai durar, o que a gente sabe é que a vida, como a gente conhecia ela, só vai voltar ao novo normal depois que a gente tiver uma vacina, né? E isso é só o ano que vem. Isso não quer dizer que a gente vai ficar em casa até lá, né? Mas do jeito que a gente vivia, eu acho que ainda vai demorar muito tempo, estamos falando aí de 1, 2 anos. Então, como o Anderson colocou, as empresas têm que fazer todo o possível para sobreviver. O que a gente tem feito com as empresas que a gente investe é modelar o que vai acontecer com elas se a demanda cair 25%, 50% e 75%. E está pronto para tomar as atitudes para cada um desses cenários. E a partir desse momento que você tem essa segurança de sobrevida, aí sim, como o Anderson colocou, é a hora de começar a olhar para como não só ajudar a sociedade a passar por tudo isso, que é uma coisa muito difícil, mas como de verdade trazer os elementos que vão não só reconstruir a sociedade, mas fazer parte desse novo conjunto de comportamentos que a gente está vivendo hoje, né? Então, essa coisa do remoto, a telemedicina, a educação à distância, o entretenimento em casa, tudo isso vai mudar para o resto das nossas vidas, né? E as empresas de tecnologia são quem permitem tudo isso estar acontecendo. E acho que a indústria como um todo vai se beneficiar por tudo isso. Excelente! Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, alguma observação? Nada de muito profundo, eu acho que é tentando terminar com um tom bom, né? O último assunto aí, bastante denso, né? Mas, como o Edson falou, a gente não sabe quando, mas vai vir uma nova normal e vai ser um mundo diferente do que a gente está vendo agora. Mas as oportunidades vão ser muito grandes, as mudanças culturais vão ser muito interessantes.
são grande parte conflitantes, né? A desglobalização com a valorização do contato pessoal e próximo, junto com tudo que a gente está aprendendo de trabalho remoto e distribuição, que a gente está aprendendo a toque de caixa agora, né? Toda a população. Então, acho que vai ser um período muito, muito interessante, assim que a parte mais macabra terminar, né? Eu acho que o mundo vai ser diferente, vai ser mais bacana. Acho que daqui 15 anos a gente vai estar feliz de ter vivido essa época, porque muita coisa boa pode vir daí. A questão da gente saber aproveitar os aprendizados dessa confusão toda. Muito bom, excelentes colocações. Muito obrigada, Anderson e Edson, pelo tempo de vocês, pelas informações preciosas. Eu acho que todo mundo aproveitou muito e eu tenho certeza de que os nossos ouvintes também aproveitaram muito as suas falas. Então, deixo um tempinho para vocês se despedirem e agradeço muito as suas participações no Papo na Nuvem. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Edson, pelo papo bom de sempre, obrigado, Ida, pela moderação aí. Contem com a gente para o que vocês precisarem. Queria agradecer também o convite, como sempre, muito bom estar do lado do Anderson. Eu espero que todo mundo que esteja pensando em empreender aproveite esse momento. Acho que o legal do empreendedorismo do Venture Capital é que a gente não escolhe um momento para começar. Em tempos como esses é que grandes empresas nascem e vamos estar aqui lutando com a Redpoint e talvez junto com a Redpoint pelo direito de investir em vocês. Muito obrigada, Anderson e Edson, pelo tempo e pelas informações preciosas que vocês trouxeram para a gente. Foi um conteúdo muito rico. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes aproveitaram muito as suas falas. O Papo na Nuvem fica por aqui. E esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se você quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP e fica disponível para você poder ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até mais!